Acabei de soltar um vídeo agora falando que eu ia dizer o objeto seria o Edmundo, a live dele. Mas comecei a falar outras coisas, tem assunto que não acaba mais, eu então deixei para falar da live do Edmundo neste vídeo aqui, né? Bom, Edmundo possesso, né? Atirando para tudo que é lado, pedindo impeachment do Pedrinho, chamando o Pedrinho de frouxo, dizendo que é o pior presidente da história. Pedrinho pode até ser o segundo, pior não. Não se vende o Vasco. O Salgado vendeu o nosso patrimônio, vendeu o Vasco. Então jamais alguém vai conseguir ser pior do que o Salgado. E o Edmundo falou em impeachment, né? Mas logo em seguida, não, porque a oposição tem poucos que vão votar a favor, a situação tem tantos. Tem os conselheiros natos e tal, beneméritos natos e blá blá blá. Já sabe que isso nunca vai acontecer, né? Mas falou, não votem no Pedrinho. Se vocês querem que o Vasco volte a ser campeão, não votem no Pedrinho, que inclusive é frouxo, né? E uma coisa que eu ia dizer lá para trás, vou dizer lá para baixo, no fim do vídeo, vou falar agora. O Edmundo disse com a cara de madeira o seguinte: Pedrinho e Felipe estão colocando no Vasco um cabide de emprego. O filho do Edmundo trabalhou lá. Ou você esqueceu, Edmundo, que seu filho trabalhou lá? Estava qualificado? Não foi cabide de emprego também não? Tem certeza? Né? Se fosse parente do Pedrinho, se fosse parente do Felipe, até falei nepotismo, né? Mas você teve seu filho lá dentro do Vasco trabalhando. Então não pode falar em cabide de emprego, porque você aí está mancomunado com esses caras, né? Bom, seguindo aqui, o Edmundo fala, olha, o Vasco não vai contratar jogadores de ponta, né? Aí eu pergunto para você, cadê o dinheiro, Edmundo? Você que ajudou a vender aí para essa empresa fraudulenta, que fez um rombo no Vasco, dobrou a dívida do Vasco, né? Levou do Vasco 300 milhões em crias nossos, né? Fez os aportes com dinheiro do Vasco, e você acha que tem grana agora, né? Não tem grana, porra, não tem como vender para ninguém, né? Inclusive, na sua live você mostra total desconhecimento sobre recuperação judicial, né? Quem não estuda, não acompanha. Vasco virou empresa, se não fizer recuperação judicial vai à falência. Qual a dificuldade desses caras entenderem esta merda? Eu escuto em repetição. Eu sou contra a recuperação judicial, mas tinha que ter sido feita. Cagaram a porra toda, transformaram o Vasco em empresa e a empresa pode falir. Inclusive, quem pediu a recuperação judicial foi também um associativo. Porque é o argumento de que tem contratos, que tem bens com confusão. O que vai ser realmente do associativo, o que é realmente da Vasco SAF, blá blá blá, né? Então não esqueça que tem que ter recuperação. Esse negócio de trazer jogador de ponta, né? O Vasco está nessa merda muito por conta disso. Trouxe um montão de jogador de ponta, não pagou ninguém, né? Ou você lembrar da história do cheque do Juninho Paulista, né? Que disse que recebeu um cheque, aí quando foi cobrar lá ao presidente do Vasco, o presidente falou assim, ó, o cheque voltou. Não, mas eu te paguei o cheque. Ó o cheque aí. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vasco está pagando as contas da 777, meu amigo. O Vasco está pagando as contas da 777, né? Dos desfalques que ela deu. E, inclusive, quando o Vasco obteve a liminar para tirar a 777 do controle acionário, Lúcio Barbosa, aquele flamenguista, acho que é o Melo, aquele flamenguista que estava lá, correram, sumiram com todos os documentos, até para que haja uma perícia contábil e ou grafotécnica. É impossível, que raparam todos os documentos, raparam as provas e mais, várias confissões de dívidas foram assinadas. E para quem não sabe, quando você faz uma confissão de dívida e coloca lá duas testemunhas, coloca como título executivo extrajudicial, já era. Aquilo ali não pode ser discutido o mérito. Você vai discutir a questão da legitimidade, né? E o quanto de beato. Só isso que você vai discutir, né? Edmundo também segue dizendo, porra, não era para dar férias para ninguém, o Vasco voltou destreinado, o Vasco ficou 10 dias, não sei o que e tal. Eu falei isso lá atrás, né? Para o Vasco não dar férias, tinha que pagar 10 dias para os jogadores.
há uma coisa chamada abono de férias, que eu posso comprar e o jogador pode vender, abonar, até 10 dias das suas férias. E o Vasco não quis fazer isso. O próprio Diniz disse, não, eu vou passear com a minha esposa, vamos dar uma relaxada e blá blá blá. E aí voltou aí ao argumento de estar destinado. O Vasco voltou sem intensidade, relapso, né? E sem preparo físico. Foi engolido pelo Botafogo no preparo físico, né? E aí, já terminando aqui o vídeo sobre o Edmundo, espero também que em momento algum pensem em colocar o Edmundo para ser presidente do Vasco, né? Edmundo está se mostrando um aproveitador, porque é a mesma coisa que o Pedrinho, estava junto com o Pedrinho, foi colocado para escanteio e agora está gritando, está chiando, mas Pedrinho é do grupo do Edmundo, Edmundo é do grupo do Pedrinho, não há diferença, né? Vocês são farinha do mesmo saco, Brant é farinha do mesmo saco, Felipe é farinha do mesmo saco, Salgado é farinha do mesmo saco, Osório, Duque Estrada, todos vocês. Edmundo não tem qualificação para ser presidente e fala como se o Pedrinho tivesse menos do que ele. São iguais, incompetentes igualmente, né? E o seu Euriquinho aí, para recapitular o começo do vídeo, teve a audácia, a petulância de dizer, estou aqui, se precisarem de mim me chamem, que aí o Vasco não cai, esquecendo-se que ele caiu, né? Fez um péssimo trabalho, e eu lembro das palavras dele. Olha, eu entrei aqui, não tenho muito o que fazer, não tenho dinheiro e vou ficar aqui. Quem entrasse no Vasco, quem fosse ser presidente no Vasco, como o Pedrinho disse que seria, tinha que trazer dinheiro novo. O Pedrinho não trouxe dinheiro novo. Mentiu sobre Crefisa, naming rights, potencial construtivo, sobre investidores, mentiu sobre tudo, né? Reforma de estádio, estádio novo, mentiras e mais mentiras desse mesmo grupo aí. Então, se um dia, quem me ouve aqui, mas ficar emocionado com a fala do Edmundo, que agora é inimigo do Pedrinho, são farinha do mesmo saco. Felipe, Pedrinho, Edmundo, Salgado, Osório, Duque Estrada, toda essa galera aí, amarelos e roxos estão juntos, né? E todo dia eu recebo crítica aqui, você apoia o Casaca, você apoia não sei o que e tal. Eu digo, olha, eu apoio o Vasco, mas se for pra gente conversar, pra sentar à mesa pra conversar, eu não quero que quem assuma o Vasco pense em vender. Jamais. Se reestrutura, é possível fazer isso. O Vasco é do povo, o Vasco é do torcedor vascaíno, o Vasco é do povo vascaíno. Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.